Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto encontro, ao quarto momento, né, das lives Cátedra Intercom. É a quarta temporada, nós já fizemos aqui dessas lives Cátedra Intercom, e todas as temporadas são organizadas pelos grupos de pesquisa da Intercom. Eu sou a professora Sônia Jaconi, que junto com a professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto da Intercom, o Silvio, o Simon, o Gênio, toda uma equipe da Intercom, estamos na organização das temporadas das lives Cátedra Intercom. E assim como as outras, essa quarta temporada acompanha o tema do Congresso Nacional da Intercom, que este ano traz o tema Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Todos os grupos de pesquisas da Intercom, então, eles são convidados a participarem dessas lives, debatendo, né, trazendo assuntos sobre o seu grupo de pesquisa dentro dessa temática, a partir dessa temática central do Congresso Nacional. A gente fala que as lives da Cátedra Intercom já entraram para o calendário da Intercom como uma atividade aguardada, está fazendo cada vez mais sucesso, e a gente só tem que agradecer aos coordenadores dos grupos de pesquisas que preparam esse momento. As participações são sempre muito bem-vindas e muito efetivas. No final da live de hoje, o professor Silvio vai falar um pouquinho sobre os produtos que são gerados a partir das lives. Então, sejam muito bem-vindos, quem fez a inscrição para participar aqui na sala, quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook também. E hoje, nós temos aqui, no dia 9/6, quinta-feira, o GP de Comunicação, Música e Entretenimento. Muito obrigada pela participação de vocês, por se inscreverem para participarem dessa temporada. E o grupo de Comunicação, Música e Entretenimento vai trazer o tema Práticas Musicais atravessadas por perspectivas interseccionais. Então, com certeza será um ótimo debate, uma ótima reflexão, e nós teremos aqui, nessa noite, né, apresentando, debatendo o assunto, fazendo uma reflexão, o doutorando Henrique Tenório, da Universidade Federal de Pernambuco, Caroline Govari, da Unicinos, a Flávia Magalhães, que é doutoranda da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e teremos aqui como debatedoras, né, e como mediadoras, Cíntia Fernandes, da Universidade Estadual, professora Cíntia Fernandes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também a professora Nádia Vlad, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, muito obrigada pela organização, professoras, pelos doutorandos que estão aqui, né, trazendo as suas pesquisas, expondo para a gente o tema, e desejar a todos, assim, uma ótima live. Aproveitem, com certeza sairemos daqui diferentes da forma como nós entramos. Muito obrigada. Obrigada, professora Sônia. Eu vou falar brevemente aqui, por conta aí do nosso GP, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a professora Sônia e a Intercom, né, Nair Prata, né, pela realização das lives Cátedras Intercom, que realmente tem sido já algo que faz parte do calendário da Intercom, né? Muito bom que a gente está mantendo esse evento aí, também acho importante. Também queria dar boa noite às nossas queridas convidadas aí, Caroline Govari, Flávia Magalhães, e ao nosso querido convidado Henrique Tenório. Muito obrigada aí pela participação de vocês hoje aqui na nossa mesa. Para nós aqui da coordenação do GP, de Comunicação, Música e Entretenimento, eu e Cíntia Fernandes, aí, São Martim Fernandes, é muito bom, né, a gente ver essa renovação aí da rede de comunicação, né, Cíntia? De comunicação música explicitada aí nessa mesa, né, práticas musicais atravessadas por perspectivas interseccionais. Mas antes da gente começar a conversa, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, enfim, para submeter aí os trabalhos no GP de Comunicação, Música e Entretenimento da Intercom, né? As submissões podem ser feitas até 7 de julho, né? E lembrando que esse ano o nosso encontro volta a ser presencial, vai ser em João Pessoa, na Paraíba, de 5 a 9 de setembro. Né? Não sei se
Cíntia quer falar alguma coisa, senão a gente já pode começar. O que você acha? Você quer falar alguma coisa, Cíntia? Não, quero agradecer e estou muito contente porque nós fazemos parte da Live Cátedra, né, desde o princípio dela, não é, Nádia, né? Sim, sim. Né? Então, nós participamos ativamente, né, que para nós é um prazer, e dessa vez nós trouxemos os nossos doutorandos, né, porque achamos que é isso aí, a gente tem que fazer a renovação e mostrar também as nossas ramificações aí de pesquisa dos nossos grupos, né, que isso é muito importante, né, a publicização dos nossos grupos de pesquisa, das nossas discussões, que também se dão de forma compartilhada e atravessada entre todos os programas que fazem parte do nosso GP, né, do nosso GT no Intercom. É isso. Aí, muito bem. Então, a gente pode começar, né? A gente começa aí com a pesquisadora Caroline Govari, né? Caroline é doutora em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. Atualmente, ela se dedica a pesquisas, né, que interseccionam temas como cenas e gêneros musicais, territorialidades, performances, formações de identidades, pesquisa biográfica e memória. A fala de Caroline hoje é: hardcore brasileiro é o frevo? Tonalidades territoriais e gêneros musicais. Então, vou passar aqui a palavra para a Caroline, né? Você tem aí de 15 a 20 minutos, Carol, para fazer a sua fala. A gente vai contando aqui e te avisa aí uns 5 minutinhos antes de acabar, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Oi, pessoal, obrigada, Nádia, obrigada, Cíntia. É muito massa voltar a conversar com vocês, mesmo que de forma remota. Dá saudade, né, desses eventos. E hoje, na verdade, eu trouxe aqui, vocês me escutaram por muitos anos falar sobre rock gaúcho, né? Então, a Nádia já apresentou aí, falou o título da minha fala hoje, que ela não é sobre rock gaúcho. Eu terminei a minha tese de doutorado em 2020 e deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês enxergam? Sim? Deixa eu visualizar aqui. Então, estamos vendo. Beleza, então. Então, gente, como eu comentei, passei muito tempo falando sobre rock gaúcho. Eu sou da Unicinos, então as minhas pesquisas, eu sempre me interessei por essas articulações musicais, identitárias e de território. E, recentemente, eu acabei fazendo um projeto, até o meu supervisor imaginário está aqui hoje, né, o Jéder. Eu falo imaginário porque o CNPq não me deixa ir embora para Recife, já é o 2º ano que eu tento pós-doc. E então, hoje, eu vim falar com vocês sobre alguns desdobramentos desse pós-doc imaginário que ele acontece na minha cabeça, né, sobre essas articulações musicais de território e identitárias que eu tenho pensado a partir do frevo. O que aconteceu? Esse é um projeto em andamento, né? Ele é uma pesquisa em andamento. Então, desde 2021, eu comecei a me interessar por essas outras musicalidades e aspectos sonoros e territoriais, identitários, e escrevi um projeto, né? Fui conversando com o Jéder. Esse ano publiquei um artigo, que a minha fala vai ser mais ou menos em cima do meu projeto e do meu artigo. Né? Esse artigo que eu escrevi com o Rafael Andrade, da UFMG, e o Thiago Pimentel, da UFBA, onde a gente conversa. Aqui já é, na verdade, um avanço, tá? Aqui eu tento pensar essas questões do frevocore, né? Esse hardcore com frevo. A gente discutiu alguns aspectos de articulações musicais, e agora eu foco isso, ele é um avanço desse... Sonhei que estava em Pernambuco, né? Ele é um avanço onde eu foco numa empiria específica, que é o Shake Tosado, que foi uma banda no final dos anos 90, que surgiu no Recife e faz essas articulações musicais. Ela foi colocada sob o guarda-chuva, né, do Mangue Beat, mas ela aciona muitos gêneros musicais. E, recentemente, o China, que é foi o vocalista do Shake Tosado, lançou o Carnaval da Vingança, que é um EP que acabou me trazendo muitas questões. Então, levando, né,
em consideração, né, que esses territórios demarcam muito mais do que uma geografia. Desde os anos 90, o Will Straw, a gente discute há muito tempo no GTs, essas transformações da noção de cena, né, que o Will propôs em 91 e desde os anos 90, desde os anos 2000 aqui no Brasil, especialmente em diálogo com o Geder Janotti, e depois eu acabei fazendo meu pós-doc é ótimo, ó, eu auto-falho, o meu doutorado de sanduíche com o Will lá em Montreal, a Nádia também foi para lá. Então, eu resolvi pensar essas transformações, né, na noção de cena musical, os gêneros musicais, né, a partir do trabalho do Tobias também, que me suscitou muitas questões para pensar as angulações decoloniais da noção de cena e de gênero musical, que de certa forma é uma quebra, um avanço na minha própria pesquisa, né? Eu sempre trabalhei com categorizações musicais muito específicas e muito confortáveis para mim aqui do rock gaúcho. Então eu resolvi pensar nesses diferentes agenciamentos musicais mesmo, né? Porque o Brasil é um país continental, então o território ele acaba afetando muito nessas constituições musicais, né? Pensando também a partir na verdade, com a ideia, com o objetivo de amplificar essas noções identitárias também que eu já vinha trabalhando desde a minha dissertação de mestrado. E por que o frevo, né? Como é que o frevo surgiu no meio desse caminho aqui, né? Eu aqui em Porto Alegre. Em 2017 eu fiz uma mobilidade acadêmica através do Procad, no Recife, na UFPE, sob supervisão do Geder Janotti, onde eu tive contato, né, com diferentes manifestações musicais, como o brega e o frevo. E o frevo, por ser um gênero associado à cultura de Pernambuco, né, seja nos passinhos, nas cores, no vestimento, diretamente ligado ao carnaval ou não, foi uma manifestação típica do folclore que me chamou muita atenção, né? Eu só consegui pegar uma prévia do carnaval, então eu fiquei muito instigada para voltar e pesquisar, né? Então, nesse artigo que eu escrevi com o Rafa e com o Thiago, a gente já tenta pensar a noção de gênero enquanto categoria. Será que ela nomearia o movimento? É suficiente essa categorização de gênero musical, visto que o frevo ele aciona múltiplos aspectos, né? Eu trago aqui muitas perguntas, são mais perguntas do que respostas. Então, a ideia é pensar como que o frevo pode ser pensado a partir da perspectiva do cruzo e da encruzilhada, né? Pensando que ele é um gênero musical que dialoga com outros vários, especialmente no hardcore, né? Que é o meu observável principal. Então, o Carnaval da Vingança. Não sei se vocês ouviram o Carnaval da Vingança, que é esse último EP do Chinaína, agora ele se apresenta como Chinaína. E eu fiz uma entrevista com ele esse ano. Eu trabalho com entrevistas biográficas e eu estava muito angustiada, querendo, né, retomar essas pesquisas e tal. Acabei conversando com ele via Zoom. E a gente entrou nesses aspectos de território, identidade, música, a saída dele do Recife para São Paulo, esses movimentos, como é que ele gravou esse disco durante a pandemia, esse EP durante a pandemia. E o Carnaval da Vingança, ele é um EP que aciona e traz diferentes gêneros musicais e estilos também, né? Se a gente começar, eu não vou passar todas as músicas aqui, até eu gostaria de passar pelo menos o clipe de hardcore brasileiro, mas eu sei que às vezes a live cai por causa disso, né? Direitos autorais do YouTube e tal, não sei se no Facebook também acontece, mas eu achei melhor não correr esse risco. Então, o samba reggae, que é a faixa, que é o Carnaval Infinito, né, que é um samba reggae, abre o EP. Então a gente tem samba reggae, tem aspectos do pop, do popular. O frevo em 180 BPMs, que é uma coisa muito interessante que ele me contou que o Nilcinho Amarante, que foi o maestro que regeu a orquestra, né,
para gravar, falou que era um absurdo, como é que ele ia fazer isso, a galera do frevo ia ficar, tipo, muito apavorada, porque o frevo tem uma cadência de 150, 160 BPM, e para o hardcore brasileiro ele quis gravar em 180. Então, essa é uma coisa bem interessante, que nesses cruzos, né, que eu tenho pensado, apareceram. E uma roda de fogo no carnaval, que eu acabei chamando assim, que é o Virando Papangu com o Canibal do Devotos, né? Que a gente já chega no Devotos também, que é, né, uma das bandas mais expressivas de punk do Alto José do Pinho, lá no Recife, e a arte e a capa desse projeto gráfico são da autoria de outro integrante do Devotos também, que é o Neyton Carvalho, que está sempre muito envolvido com isso. Então, a minha fala ela vem muito em cima do Carnaval da Vingança. Quando a gente pensa territorialidades, né, gêneros musicais no Recife, a gente tem um marco muito importante do Mangue Beat, né, que foi esse movimento que misturou muitos ritmos regionais, especialmente maracatu, com rock, hip hop, música eletrônica, e ele já foi amplamente estudado. Então, a ideia do gênero aqui, na verdade, é tentar articular, né, primeiro com a noção de territorialidades, para pensar na história desse apogeu do Mangue Beat e na configuração temporal da cena musical no Recife, né? Como é que a partir desse apogeu do Mangue Beat eu também consigo pensar esses aspectos novos do frevocore, entre aspas, né? Porque o Chino, ele comentou comigo que todo mundo foi botado nesse guarda-chuva, né? O Mangue Beat é uma caixa com muitas caixinhas. Então, como é que essas categorizações musicais funcionam, né, nesse movimento todo? A questão das feições transculturais, né, e esses aspectos políticos, sociais e estéticos que aparecem no Sul Global. Eu não vou entrar numa questão do Sul Global aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas a gente encontra isso muito no rock gaúcho, né, no rock argentino, no rock gaúcho e no próprio Mangue Beat, que a Tatiana pesquisou acho que ela está no teu grupo ainda, não sei se ela ainda está no teu grupo, Nádia, mas tá. Mas então né, eu tento pensar essas versões transculturais também nesse frevo / hardcore, né? Também nesse cruzamento, né, entre cena e gênero musical, cidades, sonoridades, identidades, expressões musicais que ganham diferentes dimensões e atravessamentos temporais nessas manifestações musicais, né? Que é o caso do frevo, que acaba recebendo pistas musicais, outros elementos sonoros, que o China acaba trabalhando de uma forma que me instiga bastante. Bom, não vou entrar em partes teóricas, mas vocês sabem que aqui a gente trabalha muito, né, a questão das territorialidades e as diferentes modulações a partir da Cíntia, do Micael, as territorialidades sonoras. A Melina também fez uma virada decolonial para pensar as articulações e produção da música no Sul Global, que também eu tenho vindo, né, nesse caminho. As categorizações musicais que eu trabalhei na minha tese, que agora eu penso além dessas categorizações essencializadas, né? Não quero, eu quero tentar avançar nisso. E como eu comentei, é a partir também do trabalho do Tobias Queiroz, das cenas decoloniais e as transculturalidades dos gêneros musicais. Rapidão, porque senão, né, não vou ficar nessa parte. O que apareceu para mim recentemente nesse diálogo com colegas, nesse primeiro artigo que foi publicado esse ano, é a questão do cruze das encruzilhadas. Não à toa tem uma foto aqui dos Quatro Cantos, em Olinda, que, né, essas 4 ruas que se encontram, onde o carnaval acontece de forma muito, muito forte, né? E a encruzilhada aparece para eu tentar pensar de que maneira o frevo pode ser, né, pensado quando colocado em perspectiva como gênero musical que dialoga com outros gêneros musicais, né? Aqui a gente sai da dicotomia entre norte e sul, tenta pensar de uma forma não binária, né?
mas de certa forma tem essa encruzilhada entre o norte e o sul global, entre o punk rock e o hardcore, e enfim, são muitos campos, muitas possibilidades de pesquisa a partir do que o Simas e o Rufino nos colocam. Então, aqui é totalmente uma cisma, né? Eu lembro que o Rafa comentou quando a gente fez uma reunião dessa cisma, que a gente tenta pensar em relação a essa forma linear e essencializada que às vezes os gêneros musicais são tratados, inclusive por mim. Eu tenho esse trabalho agora, eu tento sair da minha zona de conforto e de gênero musical de conforto também, né? Porque o frevo, ele é um ritmo oriundo do machixe, né? Compasso binário da marcha quaternária. E como eu comentei, o China mudou isso e botou em 180 BPM. E ele falou que isso é pesado com guitarra ou na orquestra. Então, é pensar nesses movimentos, essas articulações, e de que forma isso acaba sendo transformado, né? Quando colocado, quando experimentado num novo produto musical. Então, essas categorias musicais também, né? Como eu comentei, elas estão sempre se transformando e levando em conta isso, que as próprias categorizações musicais, elas não são estagnadas, né? Elas se modificam ao longo do tempo. Então, o frevo, no Shake Tosado, em 99, ali no primeiro disco do Shake Tosado, ou no próprio Carnaval da Vingança, ele é recruzado, né? Nessa música do China, especial com esses elementos do hardcore, do rock, do pagode baiano, que eu não vou lembrar agora o nome da instrumentista que ele convidou para tocar e compor a música, e de outros ritmos regionais, né, que acabam agenciando também novos aspectos do pop e do popular a partir dessas novas concepções musicais. Então, de certa forma, quando encontro o hardcore, o frevo, ele acaba sendo recruzado, né, por esses outros elementos. E a gente tem que pensar que nem o punk, o hardcore, né, o hardcore ele vem dessa segunda onda do punk, também não é puro, né? E também tem a questão da música afrodiaspórica, que se a gente for entrar aqui vai dar uma discussão muito longa, que né, nesses projetos eu acabei trabalhando isso, mas não é puro nem exclusivamente concebido no norte global, né? Algumas formações identitárias que eu tenho pensado também, né? A relação entre identidade social e uma prática da criação da música, né? Como na Black Music, David Brackett fala muito e tenta quebrar com essas associações diretas das categorizações musicais e étnicas e mostrar que a rotulação de determinadas canções é algo que também vai se alterando ao longo do tempo. Todas essas categorizações, elas são fluidas, mutáveis, e é algo que acontece no próprio frevo, né? Se a gente for pegar desde a marchinha até chegar nesse frevocore, então é esse movimento que eu tenho tentado, né? Tenho tentado fazer, e que isso, de certa forma, acaba aparecendo também, né, nas formações identitárias. Então, o que o frevo faz? Ele traz questões de território, né? Os gêneros musicais, espaço-temporais, então são várias coisas que a gente consegue pensar para discutir essas formações de identidades, né? Então, como é que isso funciona? Esses cruzamentos fazem com que os gêneros musicais, que são fragmentados também, assumam identidades que também são novas identidades ou essas identidades cambiáveis, sabe? Aqui eu tenho, só para comentar, essas imagens são todas do clipe de hardcore brasileiro, que é um jogo muito interessante de imagens para mostrar as similaridades e diferenças também do hardcore e do frevo. Então, a minha proposta com isso é pensar esses gêneros musicais atravessados por outras marcas, essas múltiplas mediações, e esses outros elementos, né, estéticos, poéticos, afetivos, sociais, de raça, de gênero, dentro dessa territorialização que é o Recife, né, pensar tudo dentro desse contexto. O que o hard, né, e é uma pergunta, o China ele coloca como resposta
como ele assume, né? Ele é assertivo quando ele fala que hardcore brasileiro é o frevo, e eu coloco como pergunta. Mas uma coisa muito... a gente conversou muito sobre isso, ele fala que quando... Eu não tive essa experiência. Ele fala que quando a orquestra está na rua, descendo a ladeira, eles aceleram muito. Aceleram muito, muito, muito. Então, isso também aproxima da roda de fogo do hardcore, do punk, né? A questão da descarga de energia é uma coisa que ele falou muito, de forma muito afetiva, inclusive, né? Essa descarga de energia e essa catarse coletiva da roda de fogo e dos folhões no carnaval, né? A questão de tu dançar como tu quer, né? Ele falou sobre isso e nesse clipe também fala essa expressão corporal. E se a gente pensar que os gêneros musicais eles acabam tipificando as performances, nesse caso do hardcore e do frevo, isso acaba, né? Para mim ele me deixa muito instigada para tentar entender como é que isso acontece quando tu junta esses dois gêneros musicais, né? E como é que isso... E o que isso acaba trazendo para a gente pensar de novo. Algumas considerações parciais, né? Porque o frevo ele é articulado, modificado, experimentado e cruzado nessas sonoridades, territorialidades e temporalidades sonoras e afetivas, né, que se materializam no Recife, que o Recife, segundo China, é nada mais do que um grande bairro de Olinda. Tem um aspecto de bairrismo bem legal aí que apareceu na minha conversa com ele. Então, a ideia desse trabalho em andamento, né, é olhar para o frevo a partir do cruze da encruzilhada, né, do Simas e do Rufino, né, tentando parar de pensar os gêneros musicais de forma tão essencializada como era algo que eu fazia, né? É uma quebra mesmo, né? Pensar esse local de disputa, essas possibilidades poéticas, estéticas, afetivas, territoriais, sociais, identidade, e essa cisma, né, dessa encruzilhada onde o frevo se encontra. Vou mostrar para vocês os meus dois amigos, atualmente, que são esses dois aqui. Não sei se não vai dar para ver, que é o Fogo no Mato e o Pedagogia das Encruzilhadas, que eles vivem comigo atualmente. E eu tenho mais cisma e dúvida. A gente deu 20 minutos, eu não sei se você viu aí no chat. Acho que não. É esse aqui. Não enxergo, mas era exatamente isso, meu slide final. Obrigada, lindo, pessoal. Inclusive, lindo. Não, mas se você quiser finalizar, finalize aí. Não, era exatamente isso, para mostrar que o final aqui também deu 21 minutinhos. Então, era bem isso, era só finalizar é isso que eu tenho pensado. Obrigada. Poxa, Carol, obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho, muito legal. A gente vai dar prosseguimento aqui, né? Agora a gente vai continuar aqui com a nossa mesa. Vamos ouvir a Flávia Magalhães, né? Flávia é doutoranda, já quase doutora, né, Flávia? Já entregou a tese. Já quase, dia 1º de julho. Isso, falta pouco. E é mestre em comunicação e pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e faz parte do grupo de pesquisa Comunicação Arte Cidade, o CAC, onde investiga territorialidades festivas, noturnidades e ativismos musicais. O tema da fala hoje da Flávia é O Camelô é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Territorialidades musicais e as políticas da aliança. Então, vamos passar agora a bola aí para a Flávia. Eu vou colocar aqui no chat, viu? 5 minutos. Se você não olhar, eu... Tá bom? Obrigada, então, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver? Beleza. Queria iniciar minha fala agradecendo imensamente o convite. É um grande prazer estar aqui, sobretudo nessa etapa final aí, né, de defesa da tese. Já apresentei muitos trabalhos na Intercom também. Foram momentos muito importantes assim na minha trajetória, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, agradeço também a Intercom, né, pela abertura do debate e por trazer também uma temática tão relevante assim que participou da minha trajetória do doutorado, que é pensar a interseccionalidade juntamente com as práticas musicais, né? A Carol trouxe aí, só fazendo um gancho com a fala dela,
como a gente pode pensar o cruzo, a encruzilhada, a partir das musicalidades, das sonoridades. E aí eu proponho da gente pensar também como uma territorialidade festiva, o território de uma festa, por exemplo, ele pode ser pensado a partir das associações que se dão para que aquela festa aconteça. E nesse processo de aliança, né, e aí, a minha aposta vai nessa direção, é que esse processo de aliança ele vai assinalar justamente diferentes posições de precariedade que os sujeitos ocupam no território da cidade, e por isso é interseccional. Tá? O objeto, especificamente, se trata de uma associação específica no Rio de Janeiro, relacionada ao movimento ambulante e a blocos de carnaval, e aí eu vou pensar como que esses dois grupos se associam e constroem, de fato, uma aliança. E aí, só para a gente fazer uma contextualização, essa pesquisa faz parte de uma pesquisa muito mais ampla, que é coordenada no CAC pela professora Cíntia e no NEPCOM pelo professor Micael, onde eles vão cartografar, né, práticas musicais que se dão nos espaços públicos e privados, principalmente no centro do Rio de Janeiro, mas agora também em outros territórios, como no interior do estado. E aí eu venho seguindo esses atores e seguindo esses grupos desde o mestrado, né? E aí a gente comecei a seguir uma pista de que em meados ali de 2013, no Rio de Janeiro, você a rua, a convocação à rua como espaço musical, que ela contamina muitos coletivos na cidade. Então, o lema é ocupar, ocupar, ocupar. Muito em contraponto a todo o contexto das reformas urbanas, a questão dos mega-eventos. Então, em contraponto a todo esse processo de gentrificação, de privatização do espaço, que é operado principalmente no centro do Rio, esses grupos eles vão à rua reivindicar esse espaço através da música. E aí, o que a gente vem percebendo ao longo do tempo, desde 2013, 2014, 2015, é que existe, de fato, um adensamento da discussão da ocupação do espaço público pela música, sobretudo no centro do Rio de Janeiro. E aí, seguindo esses atores, esses coletivos, e aí eu posso citar blocos de carnaval, DJs, bandas independentes, bandas de forró, rodas de samba. O que a gente vem percebendo, acompanhando esses grupos, é que eles vêm se aprofundando em relação a essa discussão da ocupação do espaço público. Então, se lá na época de 2013, 2014, a gente vem reivindicando a ocupação da rua, esses grupos eles estão sendo convocados agora a responder quem pode ocupar essa rua, tudo bem? Então, o movimento de carnaval ele vem se perguntando isso no sentido de que quem produz a festa, quem é o público dessa festa, em que território essa festa acontece, e aí a gente se depara com toda uma discussão da teoria interseccional, das identidades, uma reflexão de que essa condição precária, o acesso à cultura, ela é distribuída de forma diferenciada entre os sujeitos, existe uma discussão entre centro e periferia, onde que esses eventos acontecem, e aí, nesse sentido, uma série de agrupamentos e coletivos vão surgir desse dilema que esses coletivos culturais passam. Então, muitos blocos de carnaval, por exemplo, vão criar outros blocos para reivindicar, por exemplo, como o Maluguetu, a presença negra no carnaval de rua carioca, né? A gente tem alguns grupos que vão tratar sobre a questão e a participação das mulheres na produção cultural de rua, assim como o Bloco C, né, que vai misturar toda a história da Beyoncé, do pop com o carnaval. A gente tem as sambas de roda de mulheres que habitam a cidade há muito tempo, mas que passam a ocupar espaços de maior visibilidade, trazendo a questão do gênero. A gente tem alguns grupos migrando para outros territórios, como a Zona Norte, a Zona Oeste, o subúrbio, pensando, de fato, em outras centralidades da cidade. Existem novas experiências, novas formas de se realizar a festa a partir desse dilema que os grupos são convocados a lidar. Então, esse, por exemplo, é um cortejo da Charanga Talismã,
que é estudada pelo Fábio Lacombe, inclusive preciso falar dele, orientando do Micael. E em um momento do cortejo, eles pedem para todas as pessoas brancas sentarem e as pessoas negras se levantarem, justamente para assinalar que existem poucas pessoas negras em determinados circuitos independentes de produção cultural e etc. Então, isso tudo é para dizer que essa ideia do cruzo, da encruzilhada, das alianças, das condições precárias que estão sendo distribuídas de forma diferenciada, elas aparecem a partir das práticas musicais, e esses grupos estão tendo que responder a isso. Bom, esse é o contexto, que eu tentei resumir bem rapidinho, de surgimento do último capítulo da minha tese, que é esse espaço muito incrível chamado Garagem das Ambulantes, na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, que é um espaço que foi construído por 3 ambulantes que trabalham em blocos de carnaval, trabalham no Réveillon, trabalham nas principais festas da cidade, e elas transformam um depósito, né, que é um depósito que abrigava carrinhos, cerveja, produtos, isopores, etc., e elas transformam esse depósito num espaço festivo. E aí, como que isso acontece, né? Isso começa a acontecer quando elas passam a formar uma rede de produção cultural junto com os blocos de carnaval. Então, a gente tem aí, durante tanto a gestão do Paz quanto na gestão do Crivella, diferentes formas de fiscalizar tanto as festas quanto o comércio informal. Eu vou passar essa parte que é basicamente contextual, mas que basicamente reafirma como nas 2 gestões a gente tem uma série de políticas que vão restringir e vão intervir na forma com que ambulantes e blocos de carnaval transitam na cidade, tá? O que a gente percebe é que, enquanto os músicos e blocos e ambulantes eles eram proibidos e reprimidos diante de diferentes formas de repressão, eles vão acionar a performance itinerante, a performance do cortejo, para vender e cortejar, tocar música em movimento, sem ter um lugar fixo, porque aí eles fugiam e driblavam as repressões. E a partir disso, é nesse processo que começa a se constituir essa aliança que, ao final, né, vai produzir a Garagem das Ambulantes, desse espaço festivo. Então, é a partir desse convívio da circulação com festas e concertos e cortejos musicais que tanto ambulantes quanto blocos de carnaval eles vão passar a assumir uma nova relação, um novo tipo de associação. E aí, esse é o espaço da Garagem das Ambulantes. A gente pode pensar, então, que essa aliança que é operada entre ambulante e bloco de carnaval, ela faz surgir justamente uma territorialidade material, uma localização, né? E essa localização ela está sujeita a uma série de reconduções, ressignificações, contaminações, justamente porque ela é resultado de uma aliança urbana, de 2 grupos que assimilam muito esses dilemas da cidade. Então, se trata justamente desse espaço de aparecimento onde, principalmente, a figura da ambulante ela aparece no espaço público, na assembleia pública, né? Então, a partir do momento que ela aparece nesse espaço como produtora cultural, é que a gente percebe que essa condição precária ela é diferencialmente distribuída, que é justamente das premissas, né, das bases das teorias interseccionais, né? E aí, pensando na figura dessas mulheres que se associam a blocos para produzir seus eventos, né, os seus próprios eventos, é interessante pensar como a aliança, né, assim como é tratado por Butler, né, a aliança ela é associativa, ou seja, ela é com outro grupo, mas ela também ela é interna, ela é uma forma com que a subjetividade se constrói. Então, elas assumem a posição de ambulante, que é tradicionalmente vista como uma ameaça à ordem pública no Rio de Janeiro, né? Elas têm ali atravessada nessa subjetividade a posição de gênero, que, sobretudo no contexto de festa e no contexto noturno, perpassa por questões de vulnerabilidade, né? E também da pouca participação de mulheres produzindo eventos. E, por último, a gente tem a posição da raça, né? Elas se identificam enquanto negras, que são muito vulneráveis à violência policial, à repressão do trabalho ambulante. Então, o que a gente percebe
é que essa aliança ela não é apenas essa associação futura, né? Elas mesmas podem dizer que eu sou em mim uma aliança, tudo bem? Então é interessante pensar que esse processo aliançoso ele é operado tanto pela subjetividade e da posição dessas sujeitas na cidade, quanto na associação que elas operam com esses produtores e produtoras culturais. E aí eu queria trazer um outro aspecto dessa dinâmica aliançosa, que é a ideia das controvérsias e dos dilemas, né? Pensar que quando esses dois grupos se associam, né, a partir de determinado contexto, não significa que eles estão assumindo uma identidade coletiva, muito pelo contrário. Existem uma série de disputas nessa relação, elas colocam cada grupo coloca ali as suas precariedades, os seus dilemas, os seus problemas, e há, de fato, uma confrontação de posições onde se arquiteta ali uma ética da coabitação, ou seja, como coabitar com a diferença no final das contas. Então, o conflito ele é muito importante. Então, dentro da tese, a gente veio acompanhando algumas reuniões dessas produtoras com as ambulantes, e a gente percebe, assim, de fato, que elas falam, as ambulantes falam, olha, peraí, vocês estão... Tem bloco que está cobrando para ambulante vender no bloco, isso não pode. E, ao mesmo tempo, o bloco vai pensar, olha só, está vindo muito ambulante para cá, e o bar da festa, como é que a gente faz? Então, é um jogo de coabitação noturna e festiva que inaugura uma ética, né? Uma ética da coabitação. Então, as ambulantes, elas assinalam justamente esse cerceamento e essa violência ao comércio informal, e os músicos e produtores, eles estão destacando justamente as interdições no espaço público, os processos de gentrificação e etc. E aí, desse processo, a gente vê assinalado, a gente vê colocado em relevo as diferentes posições sociais desses sujeitos. Então, isso é muito interessante, porque nas reuniões isso fica muito claro, assim, como cada um deixa aparecer uma condição de precariedade e ali se acorda, né? Existem acordos que são efetuados para que todo mundo seja contemplado de alguma forma, né? E aí é assim que surge a garagem das ambulantes, né? Então, uma outra foto da garagem. Essa aí mais uma passagem da Butler, né? Pensando que quando a gente conforma essa territorialidade aliançosa, a gente está expandindo justamente aquilo que a gente se refere como nós, né? Justamente como resposta a essas tecnologias de vigilância, de repressão e etc. E aí eu queria, estou me encaminhando para o final, salientar que esse processo aliançoso, ele não só constitui uma localização, uma territorialidade, mas ele também produz uma estética, um modo com que essa aliança se dá a ver nas festas. Então, se você chega na garagem, existem vários imaginários e imagens que estão acionados ali. Então, eu trouxe algumas dessas imagens. Então, por exemplo, a presença da figura da Marielle Franco, essa frase aí, ela é repetida diversas vezes, está em todas as paredes da garagem, que é o camelô é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. A gente tem a todo momento essa convocação do respeito ao camelô, o camelô faz parte da cidade. A gente tem cada vez mais a participação de blocos compostos por mulheres dentro desse espaço. Então, a gente percebe que é uma construção de uma territorialidade, de uma ética da coabitação, mas também de uma estética específica que nos dá a ver justamente esse processo de aliança. E aí, estava lá eu pesquisando a garagem, chega a pandemia, e aí fiquei pensando para onde essa aliança vai caminhar, né? Pensando muito na Haro e pensando quando a gente vai investigar o local, né? Eu estou investigando um local, de fato, mas pensar que o local ele não está inapto a viajar, né? Então, a garagem se transforma em estacionamento e logo depois ela começa a se transformar num espaço de solidariedade. Então, a garagem ela fez durante toda a pandemia, semanalmente, cafés solidários, com a ajuda tanto dos blocos quanto de outras associações que passam a ser ativadas.
Então, elas, por exemplo, trabalham com a galera lá da benfeitoria para criar campanhas para o carnaval de rua, né, e também para os ambulantes. Então, desde 2018, a garagem ela foi depósito, ela foi espaço festivo, ela foi estacionamento, ela foi central de recolhimento de alimentos e cesta básica. Elas distribuíram mais de 1.500 cestas básicas durante a pandemia. Elas próprias criaram um cadastro de ambulantes, porque quando elas iam distribuir essas cestas básicas, elas não podiam recorrer ao cadastro da prefeitura, porque nem todos os ambulantes que estão na cidade estão cadastrados e estão com o pagamento lá da taxa da TUAP em dia. Então, elas mesmas fizeram um tipo de planejamento urbano e de seguridade social ali. Isso é muito interessante. E, além disso, elas começam a dialogar com os poderes institucionais. Então, por exemplo, a garagem sediou o Prêmio Marielle Franco, foi na garagem também que aconteceu o lançamento do relatório de carnaval da comissão da Alerj, que foi um relatório muito relevante, assim, com a participação de vários vereadores, etc. E semanalmente faziam essa distribuição de cestas, enfim, de cafés, de roupa. Então, a gente percebe que essa aliança, ela caminhou, né? Então, ela se constrói na cidade, no espaço festivo, a partir da música, e ela passa a caminhar para outros territórios, né? E começa a se engajar em relação a outras questões, porque a cidade convoca isso, tá? Então, estou aqui indo para o final, esse é o último slide. Eu venho buscado, então, a partir da garagem e também de outras festas que eu venho investigando, pensar como a precariedade ela pode também ser lida como essa operadora da aliança, e a aliança entre grupos e pessoas que talvez não teriam muito em comum. Então, pensar, por exemplo, coletivos culturais de produção de carnaval e esse grupo de ambulantes, talvez eles nunca tivessem associados, se não houvesse, de fato, essa convocação de um planejamento urbano muito repressor. Então, eu procuro investigar justamente esse viver junto, esse contato com a diferença, e o que esse contato com a diferença produz no território, né? E pensar quando esse viver junto, ele se transforma nesse imperativo mesmo, ético, político, algo que precisa ser feito, né? Então, repetindo, a aliança, ela, de fato, ela não traz uma identidade coletiva, muito pelo contrário, ela expõe a diferença, ela expõe a intersecção, né? E ela pode ser vista e interpretada como essa relação de suporte, de disputa, de ruptura, de alegria, por que não, né? E de solidariedade. É isso, gente. Agradeço novamente a vocês. Adorei participar. Espero ter contribuído com a discussão. Muito obrigada, Flávia. Muito bom o seu trabalho. Assim, também fiquei bastante entusiasmada aí ouvindo agora com mais calma. Bom, e aí a gente está aberto aí para as questões, né? As pessoas que quiserem fazer perguntas aí para a Carol, para a Flávia, já podem colocar aí. A gente vai agora partir para o nosso último convidado, né? Que é Henrique Tenório. Henrique é doutorando do PPG com UFPE, tem uma pesquisa sobre performances de dança na cultura pop brasileira, é integrante do Laboratório de Análise de Música Audiovisual LAMA e do Grupo de Pesquisa em Cultura Pop e Entretenimento, o Grupo Pop, ambos lá da UFPE. Atualmente tem interesse em estudos de comunicação em música, cultura pop, raça e etnicidade, audiovisual e performance. A fala de Henrique hoje é observando a branquitude a partir da interseccionalidade. Então, agora a gente vai ouvir Henrique, que é nosso último convidado da mesa, e depois a gente vai abrir para as questões. Boa noite, Henrique. Boa noite, Nádia. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz, assim, mais uma vez voltar aqui nas lives do GP. Ano passado no simpósio, no seminário, né, de som e música na pandemia. Esse ano aqui nas lives da cátedra. Como Nádia já apresentou, né, eu trouxe hoje aqui como tema observando a branquitude a partir da interseccionalidade. Eu venho pesquisando desde a branquitude, desde do TCC de jornalismo em 2019, orientado por Tiago Soares inicialmente,
onde eu pesquisei que branco é esse no rap, né? As performances de cantores de rap que eram brancos em videoclipes. Na sequência, no mestrado orientado agora por Jeder, finalizado agora em fevereiro, eu continuei essa pesquisa sobre branquitude, sobre performances de branquitude no funk. E a partir disso, a minha fala hoje, ela reúne algumas questões que eu venho pensando desde o mestrado, e que não necessariamente são questões resolvidas, nem que eu vou trazer soluções, mas que eu proponho um compartilhamento, na verdade, para que a gente converse também enquanto grupo, né? Enquanto pessoas que a gente está o tempo inteiro trocando a respeito das pesquisas e da continuidade da pesquisa também em coletivo. E aí, para começar a falar sobre isso, eu acho importante eu retornar a um momento da minha vida. Quando eu estava no final da escola, eu passei pela minha primeira situação de racismo em que eu percebo racismo. E foi nesse momento que eu me dei conta do contexto racial que eu estava inserido. E como a Neuza Santos coloca, é esse momento de você se tornar negro, né? Porque a gente é alienado dessa negritude ao longo da vida mesmo. E desculpe te interromper, mas o slide não está aparecendo, está só o planejamento da palestra aí, se você... Ah, desculpa, acho que foi errado. Só um segundo, eu vou trocar. Acho que Agora sim, agora apareceu. Tá, eu vou trocar aqui de janela, então. Que eu acho que fica melhor. Pronto, tá. Vocês estão vendo agora? Agora sim, estamos vendo. Pode seguir. Ótimo, melhor. E aí eu comecei a me pensar em relação à minha própria negritude. Isso acontece junto com o processo de entrada na universidade também. E é nesse momento que eu entro na universidade que eu começo a ler textos sobre temáticas raciais, um processo de autodescoberta, mas que eu também procuro entender como é que se relaciona com a cultura pop, porque sempre me interessou a cultura pop, e aí eu descubro que ela é um objeto possível, né, de ser estudada dentro da academia. E aí as temáticas raciais acabam me parecendo, na verdade, temáticas sobre negritude, né? E eu começo a me questionar onde é que estão os textos sobre pessoas brancas e onde estão as pessoas brancas, porque as pessoas brancas estão escrevendo trabalhos sobre raça. Então, por isso que é tão confortável escrever sobre a negritude. E aí, eu acho interessante, só para trazer um exemplo mais simples, quando a gente pensa diva pop, né? A diva pop, ela é a diva pop. A diva pop negra é a que vai ser adjetivada e femizada, né? Essa categorização, a Britney Spears é branca, mas ninguém precisa dizer que ela é branca. A Beyoncé é negra, ela vai ser categorizada como negra. A Ludmilla também. E claro que isso tem um lugar de reafirmação positivo, mas ao mesmo tempo ressalta uma neutralidade dada a essas pessoas brancas, e é uma neutralidade que incomoda. E aí, os casos vão se repetindo se a gente pensa que o rock brasileiro, mesmo com integrantes de bandas majoritariamente brancos, é um rock nacional, não é um rock branco. O personagem negro da série da Netflix ele vai ser analisado a partir de teorias racializadas, estereótipos, arquétipos, violências. Já o personagem branco ele pode ser analisado separadamente, por gênero, por classe, por nacionalidade, mas sem nenhuma menção ao tom de pele. Era um homem, uma mulher ou um ser humano nessa categoria mais universal. Daí, hoje eu reconheço que muito parte desse processo começou lá em 2017, quando eu submeti meu primeiro artigo para o Intercom Júnior, já falando sobre raça, é marcado pela raiva. Audre Lorde ensinou depois, né? Eu não tinha lido ainda, mas a gente vai identificando as coisas conforme a gente vai aprendendo, que a raiva é a minha forma de resistir ao racismo. E expressar essa raiva e traduzir em ações a favor de pessoas negras, seja no espaço acadêmico ou seja fora dele, é uma das formas que eu encontro para lutar contra o que me oprime todos os dias. Foi essa raiva que me provocou a estudar a branquitude. Quanto mais eu me vi enquanto objeto de estudo, mais irritado eu fico, sabe? Então, ocupar a pós-graduação, escrever textos acadêmicos analisando pessoas brancas, aparece para mim como uma chance de retomar algum tipo de controle sobre o que o racismo narrava sobre mim e sobre quem é negro como eu. Começar a estudar a branquitude tem sido essa experiência interessante e, ao mesmo tempo, confusa e às vezes dolorosa,
porque é complicado, é dolorido, mas ao mesmo tempo também tem aquela sensação de que eu não ando só, porque tem várias pessoas negras que vieram de mim, antes de mim, que se dedicaram à mesma coisa. E aí, eu sei que eu já falei sobre branquitude em outros eventos do Intercom nos 2 últimos anos, na live do ano passado, e eu resolvi para a fala de hoje, ao invés de me fechar em uma análise específica de um objeto comunicacional, recuar um pouquinho e a gente pensar em algumas questões conceituais. Primeiramente, deixa eu só voltar aqui para o slide, pensar o que é que eu estou falando quando eu estou falando de branquitude, porque acaba se colocando num lugar que como se todo mundo já tivesse uma noção sobre o que é a branquitude, ou se a branquitude se resume ao branco, e a gente não complexifica as questões. A branquitude, quando eu me refiro à branquitude, eu estou falando de uma pertença étnico-racial atribuída às pessoas brancas. E não se constrói como um oposto direto à negritude, no mesmo sentido. Porque a negritude foi uma classificação imposta, uma classificação racista, que a gente se reapropria e coloca aí acima como uma categorização positiva. A branquitude vem de um esforço de tirar o lugar do branco da norma, de mobilizar justamente esse lugar de uma identidade neutra, uma identidade que não precisa ser enunciada. E isso não vai partir de pessoas brancas. Pessoas brancas não vão se colocar com orgulho enquanto dotadas de uma branquitude, ou que pertencentes a uma branquitude. A branquitude também é uma construção ideológica de poder que nasce no contexto moderno de colonização europeia. E ainda assim, tendo nascido lá e continuando a nascer e reproduzir seus efeitos e suas construções específicas no sul global, porque a gente tem que pensar que a branquitude ela é diversa, ela é múltipla, ela produz assimetrias também em relação ao norte global, em relação a outros contextos, ela ainda assim é neutralizada. A branquitude também é demarcadora de concepções ideológicas, práticas sociais e formações culturais, identificadas com e para pessoas brancas. Dessa forma, ela é socialmente hegemônica. E aí, Liv Sovic traz uma ideia que eu acho interessante. Ela propõe pensar que a branquitude é um ideal estético do passado, que faz parte da cultura do entretenimento no presente. Então, os diversos produtos culturais e produções acadêmicas que lidam com esses produtos reproduzem, muitas vezes, a noção de branquitude enquanto a identidade neutra, fazendo com que ela seja considerada apenas raça humana, e assim, mais uma vez, presente nesse terreno do que não é enunciado. E aí, a branquitude me provoca a pensar a interseccionalidade na medida em que a branquitude ela é múltipla, como eu já disse, mas que ela ainda precisa ser observada a partir de outros eixos de privilégio ou de subordinação. E a interseccionalidade, sob uma perspectiva também conceitual, é um conceito que dá instrumentalização teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capacitismo e cis-heteropatriarcado, desenvolvido principalmente por mulheres feministas negras, né? Como eu trago aqui a Carla Cotirene e a Patrícia Hill Collins. A interseccionalidade, ela permite um fluxo entre teoria, metodologia e prática a partir do trabalho dessas feministas negras. E aí a gente começa a pensar que trabalhar com interseccionalidade não é só pegar mais um conceito, é estar ligado a um projeto que é um projeto político e é um projeto que tem cor, né? E a interseccionalidade, ela vai ser utilizada, então, enquanto ferramenta analítica para entender desigualdades sociais através de interações entre as várias categorias de poder, permitindo enxergar a coalização de estruturas, a interação simultânea de avenidas identitárias. Então, não se trata de hierarquizar opressões, nem hierarquizar privilégios. É olhar como isso atua junto. E olhar como isso atua junto a partir de uma perspectiva de justiça social. O que faz com que um projeto ele seja interseccional e crítico é a sua conexão com a justiça social. É importante que a gente tenha em mente o objetivo disso tudo, que é colocar, não vou dizer nem colocar fim à desigualdade, porque eu acho utópico, mas lutar por equidade, né? A gente pensar equidade racial, pensar equidade de gênero, pensar equidade de raça e de tantas outras categorias que se interseccionam
E aí, passando para a área da comunicação, Fernanda Carreira traz que a interseccionalidade em comunicação serve, portanto, como um aparato para expor injustiças representacionais e discursivas, propondo ferramentas de equidade. E aí, reconhecer as diferenças, eu acho que é uma das partes, né, uma das etapas do processo analítico. Mas esse reconhecimento tem que se tornar base para um enfrentamento de injustiças e opressões estruturais. Até porque, como lembra a Carla Acotirene, é fetiche epistemicida omitirmos clivagens racistas, sexistas e cis-heteronormativas estruturadas pelo Ocidente cristão. E esse fetiche é um fetiche branco, é um fetiche executado principalmente por pessoas brancas. Essa omissão, ela coloca um lugar de conforto sobre pessoas brancas de não terem que repensar seus privilégios ou se deslocar dos seus privilégios. E aí, nesse caminho, que a interseccionalidade evita a produção de novos essencialismos, cabendo à identidade branca e às pessoas brancas utilizar a interseccionalidade para rever a sua própria branquitude. E aí é que eu quero aqui chegar no ponto de pensar essa relação entre branquitude e interseccionalidade aplicada ao contexto da gente em duas frentes. Eu acho que uma primeira frente é nesse trabalho de pesquisa, né? Eu acho que cabe ao trabalho de pesquisa sobre branquitude nos estudos de comunicação utilizar a interseccionalidade para a complexificação do debate a respeito das sujeitas e dos sujeitos dos estudos com comunicação e música. Porque um primeiro passo é que a gente precisa começar a enunciar dentro das pesquisas. A gente ainda se depara com muitos trabalhos onde sujeitas e sujeitos brancos, eles não vão ser racializados. E muitas vezes a justificativa pode ser que não faz parte do escopo do trabalho ou que não tem contato suficiente com teorias raciais para trabalhar com isso. Mas há uma justificativa que não se encerra em si mesma, porque a racialização ela está lá, ela está dada, né? A pessoa branca está lá. Isso implica, inclusive, no reconhecimento de uma estética branca atravessada por outros eixos de privilégio e subordinação. Fomenta um projeto político de desestabilizar a norma e contestar sonoridades brancas ou embranquecidas, cenários de videoclipes marcados por elementos classistas e brancos, oralidades e gestualidades que reiteram a cultura branca e o cis-heteropatriarcado, construindo subjetividades brancas que são marcadas pelos formatos e contextos comunicacionais em que estão inseridos, assim como as relações dialógicas, né, de transformação desses mesmos espaços comunicacionais a partir das coalizações dos diferentes eixos. E aí, para encaminhar aqui, para encerrar, porque eu queria, na verdade, pensar como um grupo, né? E pensar aqui como um grupo de comunicação, música e entretenimento que ainda é composto majoritariamente por pessoas brancas. As branquitudes exercidas a partir do local de pesquisadoras e pesquisadores brancas e brancos precisam ser reconhecidas, precisam ser mobilizadas. E esse não é um convite para culpa, é um convite para transformação, para a gente refletir sobre as implicações das subjetividades brancas no desenvolvimento das pesquisas e dos debates realizados dentro do GP, seja num congresso ou em outros encontros. Além disso, encarar sujeitas e sujeitos de pesquisas brancos e privilegiados enquanto pessoas racializadas, cuja branquitude latente não pode ser mais posta como algo menor e invisível. Isso é justamente trabalhar a favor da manutenção do privilégio branco e da supremacia branca, tanto do ponto de vista epistemológico acadêmico, quanto das práticas e políticas cotidiano. E do ponto de vista analítico, teórico, metodológico, a gente ainda precisa desenvolver metodologias que utilizem a interseccionalidade para além da descrição dos eixos de opressão do privilégio. A proposta da roleta interseccional de Fernanda Carreira para a área de comunicação é bem interessante. Abre espaço para a gente pensar a aplicabilidade com um compromisso político, que não está calcado numa moralidade ou numa falsa moralidade para provar para os pares que a gente é antirracista. Outras possibilidades, na verdade, podem surgir e a gente pode construir isso junto, mesmo que não seja um trabalho direto com a roleta interseccional, por exemplo. A gente precisa, sobretudo,
que vocês, brancos, assumam os riscos. Assumam a complexidade inerente à análise interseccional, proposta por Patrícia Hill Collins e Assir Bilge. Esse debate ele não é um debate confortável. Ele nunca vai ser, sabe? E a interseccionalidade ela não vem para ser confortável. E eu acho que para a gente repensar essas sonoridades, para a gente repensar as lógicas algorítmicas, os bancos de imagem, as questões de entretenimento que mobilizam a gente precisa sair desse lugar de conforto. E a gente precisa principalmente que esse seja um movimento feito por pessoas brancas, uma vez que o GP ainda é composto por pessoas brancas e que precisa ser um espaço mais convidativo para pessoas negras. Obrigado, tá? É isso. Uau! Obrigada a você, Henrique. A sua fala. Nós agradecemos muito. Exato, exatamente. Bom, enfim, recuperar aqui da fala de Henrique. Eu vou fazer o seguinte. A gente está aí com poucas perguntas. Tem a pergunta do professor Géder aqui de Anoche, e aí eu não sei se eu já vou fazer logo a pergunta dele para a Carol, depois sim, eu passo para você fazer alguma argumentação aí em relação aos 3 convidados, e depois, se der, também eu gostaria de trazer alguma coisa aqui. Né? Mas, assim, primeiro eu queria agradecer os 3, muito obrigada pela essa participação de vocês aí, Henrique também, com a sua fala política importante, né? Aqui nesse GP. E aí eu vou trazer aqui a questão do professor Géder, que é para a Carol, né? Carol, você chegou a ver aí já, mas eu trouxe ela aqui, a Lívia pergunta, você não acha que parte do engessamento da noção de gênero musical não está atrelada ao modo como foi trabalhada por pesquisadores brancos, norte-centrados, que tinham como referência a heteronormatividade linear da história do rock? Aí já vamos começar logo aí nesse tema. Sim, vamos por aí. Obrigada, Géder, pela pergunta. Eu estava pensando aqui, acho que com certeza, né? E eu acho que a própria noção de cena musical decolonial do Tobias, ela vem para ajudar a gente a pensar, né? Essas territorialidades narrativas e as novas cenas, essas cenas, para além dessas demarcações brancas e hegemônicas, né? Acho que a tese da Melina também ajuda a gente a pensar, né? Já são manejos diferentes, né? Desses estudos anglófonos hegemônicos. Eu acho que a gente vem num caminho legal fazendo isso, né? Desde que começaram esses estudos e tal, a gente está tentando quebrar esse engessamento, né? E eu acho que pensar o próprio... Eu estava pensando aqui em hardcore, né, enquanto, né, eu li tua pergunta e tal, no punk, o próprio apagamento da negritude no punk, né, e no rock também. Então, né, dessa constituição histórica. Então, tem muitas coisas para a gente pensar em relação a isso. Mas, sim, concordo muito contigo. Ok, então eu vou passar aqui agora para a professora Cíntia, depois eu volto aqui, mas perguntas aqui, né? Já tem outra aqui também. Vou passar para a professora Cíntia, depois eu volto aqui para o professor Géner. Não, acho que faz a pergunta, porque depois eu falo rapidamente, que não tem muito tempo. Pode fazer a pergunta. Então, eu queria, para Henrique, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o quanto a categorização de música negra, música afropop, estão presentes em seus questionamentos. Para Henrique. Então, eu acho que eu acho muito complicado. A questão da categorização é sempre muito difícil, né? A Carol estava falando justamente sobre descategorizar, em certa medida, né? A importância disso. Ao mesmo tempo que a gente precisa categorizar quando a gente está tratando de música negra, porque a gente precisa reafirmar um lugar, né? Não uma busca por uma origem única, essencialista, mas por reconhecer percursos, e reconhecer artistas, e reconhecer apagamentos também da negritude nesse espaço de categorização. Porque muitas vezes o que a gente vai entender enquanto manifestações negro- ou afro-brasileiras, elas vão estar sendo apagadas pelo terreno nacional, do folclórico, do popular, né? E de protagonismos de pessoas brancas aí emergindo e tomando os lugares populares, midiáticos dessas manifestações. E a gente precisa pensar que, na verdade, a categorização ela vai estar o tempo todo em disputa.
em reapropriações, em reconstruções, em revalidações também do que é ser negro, do que é fazer música negra, né? E de como é, é, se relacionar com ela. E para mim, principalmente na pesquisa do mestrado e na pesquisa do TCC, que talvez não seja nenhuma coisa agora para pesquisa, uma questão tão latente para a pesquisa do doutorado, essa relação principalmente de artistas brancos em gêneros musicais historicamente compreendidos como negros e periféricos, né? Porque existe uma possibilidade de trânsito aí da branquitude. A Livre Sovic coloca que a branquitude no Brasil põe esse lugar de trânsito, e esse lugar de trânsito parece também um trânsito entre gêneros musicais, assim. Em poder transitar, voltar, sair e não ser estigmatizado, como muitos gêneros vão trazer os estigmas para as pessoas negras que estão neles, né? Ótimo. Tem mais pergunta aqui, então vamos deixar aqui com a plateia, né? Tem Tobias aqui para Carol. Como você pensa nas abordagens dos desdobramentos do frevo? O frevo canção, por exemplo, é bem mais elitista e branco. E tem uma para a Flávia, tá? Eu vou passar aqui para você, Flávia, você responde em seguida. Como você articula festa do Rafael, né? Rafael Andrade. Tudo bom, Rafael? Como você articula festa encruzilhada na tese? Então, Carol responde primeiro de Tobias e depois Flávia. Obrigada, Tobias. Sabe que eu tenho pensado nisso também. Eu estava conversando com o China justamente sobre isso, né? Esses tensionamentos de raça, né? E gênero e classe que o frevo aciona. Exatamente isso, né? O frevo canção, né? Como um gênero branco e elitista, e como o pessoal do frevo canção e os músicos antigos, eles ainda olham de uma forma diferente para esses novos desdobramentos e essas novas abordagens do frevo, entre aspas, tradicional, né? Que tem, eu não estou lembrando quem é que é o autor que trabalha, se o Thiago Pimentel está aí, joga aí no chat, Thiago, qual é o autor que trabalha com a tradição do frevo, que a gente comentou bastante, eu não estou lembrando agora, mas o frevo ele surge para a gente tentar pensar esses contextos históricos, né, e de raça. Então tem essa roleta interseccional aí da Fernanda Carreira, muito que o Henrique também comentou, que eu acho que ajuda para a gente pensar nisso, né? Mas quando essas dimensões políticas, raciais, sociais aparecem, também tem uma articulação de poder, né? Então o frevo ele é bem complexo para a gente pensar esses tensionamentos todos, especialmente de raça. Eu vou procurar aqui quem eu estou falando, que se o Thiago não jogou aqui, eu vou... Acho que é o Salles que fala da tradição do frevo, eu acho que é, né, dessa questão elitista e branca do frevo, né, que nasceu de uma mulher negra, né, e foi tomado por compositores brancos, e essa discussão é longa e bem interessante. Posso ir? Pode ir, Flávia, pode ir. Beleza. Obrigada pela pergunta, Rafael. A gente tem trocado umas mensagens. Muito bom. Eu penso a encruzilhada, né, que vem aí dos livros do Rufino, mas também do Simas, né, que vem tratando bastante esse tema da encruzilhada. Quando eles vão falar de festa, é muito interessante, né? Eles vão falar que a gente faz festa não porque a vida é fácil, mas porque a vida é dura, né? Isso é muito interessante para pensar justamente que essas precariedades que estão colocadas na cidade, elas vão acionar justamente e vão produzir a festa, né? Então, a precariedade também produz festa, a precariedade produz agregado, e por isso a festa ela é essencialmente ligada ao conceito de cruzo, de encruzilhada, né? Então, a partir do momento que você requer o cruzo para fazer festa, você requer a associação, né, o agregado para fazer festa, ela está inevitavelmente ligada à ideia de encruzilhada, né? Quando a gente vai olhar, né, no espaço urbano, essas associações e as festas. Eu acho que essa seria, respondendo bem rapidamente, a associação aí, a relação entre encruzilhada e festa. Ok, tem mais alguma pergunta aqui? Eu vou passar, então, para a professora Cíntia, e depois eu também tenho uma questão para os três,
Então, vou passar para você, professora Cíntia. Pode ser? Pode. Acho que temos tempo ainda, temos 6 minutos. Não, na realidade, eu estou aqui aprendendo muito com esses três maravilhosos aí, né? As duas e Henrique. Eu não tenho muita pergunta, não. O Flávio me orientando, então, né? Vai defender agora em jura, a gente trabalha muito junto, eu e ela temos uma simbiose, assim, chega a ser promiscuidade nossa, né, Flávio? Assim, então, a gente se lambe quase, né? Assim, tem trocas de fluidos de tudo, né? Intelectualmente, corporalmente, é um negócio assim, eu fico muito feliz, né? Porque é muita potência que tem no trabalho de vocês três, né? E eu fico muito feliz porque eu gosto muito dessa ideia do movimento epistêmico, sempre gostei, né? Sempre gostei daquilo que tira a gente do truble, como vai dizer a nossa querida dona Haraway, né? Que coloca a gente no barulho da coisa, assim, entende? Aquilo que está muito homogeneizado, aquilo que é aceito por todo mundo, eu sempre desconfio, sempre desconfiei, né? Assim, em vários, né? Nunca fui de uma tribo só, né? Eu nunca fui fã de uma só coisa, eu nunca fui fã, eu acho, de ninguém, né? Eu sempre fui inquieta e acho que isso epistemicamente é muito importante, né? E vocês três se mostram como a gente pode se deslocar em termos epistêmicos, em termos metodológicos, em termos de questionamentos, né? Como aquilo que às vezes a gente nunca e como campo aí, Henrique, né? O como campo que Flávia a gente faz junto, como ele nos dá essa possibilidade, tanto que a minha dificuldade sempre, né, sempre, eu nunca falo, sempre falo isso para eles, a gente não tem conclusões de nada, a gente só tem aberturas. Assim como a gente pensa a cidade como um sistema aberto, nossas pesquisas também têm que ser, porque ciência é não se fechar em algo, porque a gente tem, como nos ensina também Latour, Haraway, né, pensar o pensamento, né, e todos esses pensadores, né, que estão vindo agora, né, trabalhando com a ideia e a importância da interseccionalidade, né, racial, né, todas essas autores que você citou, Henrique, mais outras que a gente poderia aqui, né, falar de tantas, né, sei lá, aqui no Brasil desde a Lélia, né, antropóloga, enfim, né, que coloca para a gente essas questões, né, que estão ponderando, é fazer a gente sair daquilo que você está chamando de zona de conforto. Então, sair da zona de conforto, o trabalho de vocês três, me parece que é o que deixa aqui hoje, sabe, para nós, assim, cuidado, né? Se a gente está aqui, vamos seguir esses fluxos, essas encruzilhadas, pegar outros caminhos, talvez, para acabar, ir destrinchando as nossas certezas, né? Eu acho que não ter certezas é muito importante quando a gente está pensando, né? Pensando com o outro, né? Com o outro que me evoca, que me convoca a refletir. Então, eu só tenho a agradecer a vocês três. E Henrique, muito obrigada, porque eu acho que é isso aí. Esse movimento é constante. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu não sei o que Tobias colocou aqui, foi mais um comentário, né, Henrique? Acho que você gostaria de responder? Não, né? Eu respondi no chat já. Ah, tá. Eu também estou bastante entusiasmada com a mesa, queria dar os parabéns aos três, assim, eu acho que... Agora, eu não sei se eu tenho uma questão, mas eu tenho alguma coisa que me ficou na cabeça sobre esse uso aí da pedagogia das encruzilhadas do Rufino, né, que eu acho que tanto Flávia como Carol estão usando isso, aí eu acho que é um movimento bastante interessante, né, esse movimento de a gente buscar, inclusive, um movimento epistemológico mais brasileiro, mais sul-americano, né, que é o caso da pedagogia da encruzilhada aí, mas às vezes talvez não seja tão simples usar essa encruzilhada aí nas nossas pesquisas, né, porque eu queria entender um pouco como é que vocês estão fazendo o uso da encruzilhada, porque me parece uma proposta assim que tem um caminho aí muito para ser um lugar de contraponto, né, desses corpos assim precários, transgressores, né, assim, e esse contraponto é essa dominação da branquitude que Henrique traz aí, né? Então eu acho que eu queria um pouco entender como é que vocês trabalham a encruzilhada e, ao mesmo tempo, que eu vou levar lá para o que o Henrique traz,
que é também, dentro das pesquisas de vocês, duas mulheres brancas, da minha também, uma mulher branca aqui também, trazer essa questão da encruzilhada e, ao mesmo tempo, como apontar aí os privilégios da supremacia branca, que eu acho que está lá dentro do trabalho do Rufino, né? Enfim, e mostrar novos caminhos da pesquisa em comunicação e música. Daí, para Henrique, eu não sei se eu tenho uma pergunta também, eu queria dar os parabéns, mas eu fico pensando muito nisso que você trouxe aqui agora, que eu acho que é uma discussão que nós temos que ter, principalmente na comunicação, antes de mais nada, que eu acho que está começando aos poucos e subindo na nossa rede, comunicação e música, mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta mais, na verdade, de entendimento. Eu conheço a roleta interseccional da Fernanda Carreira, saber se isso é possível de aplicar aí no que a gente está fazendo nessa análise cultural, como é que isso vai ser, como é que é possível trazer aquilo ali, por que você acha interessante trazer a roleta interseccional para pensar a branquitude. Antes de mais nada, eu acho importante você trazer isso, inclusive esse questionamento político sobre branquitude, que não é feito, né? que tem que ser feito, e que nós temos que nos colocar como pessoas brancas, privilegiadas, enfim, na agência do colonialismo, algo externo a nós. Exato, não é algo externo a nós, exatamente, né? Mas, assim, já debutou aquilo ali. Eu queria entender um pouquinho mais aí como é que você vai tratar isso, está pensando em tratar isso aí. E, ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo esse questionamento dessa identidade neutra que nós, brancos, colocamos, sem dúvida nenhuma. Tanto é que a gente está fazendo um trabalho que tem a ver com raça e etnias, né? E temos que nos colocar nesses trabalhos, na nossa escrita, né? Na nossa performance de escrita, como a gente discute lá no grupo, isso também tem que entrar. Eu não sei se eu fui muito confusa, mas, enfim, é para vocês falarem um pouco sobre isso no pouco tempo aí que nos resta. Pode ser Carol, Flávia, Henrique, assim, na ordem. Carol, está ouvindo? Carol, acho que ela congelou. Carol congelou, então vai para a Flávia. Bora lá, Flávia, bora lá. Posso ir, vamos lá. Vou tentar ser muito breve. A encruzilhada na minha tese, ela não tem um lugar de protagonismo, assim. Eu, na verdade, aciono muito mais o conceito de aliança da Butler do que de encruzilhada a partir do Rufino e do Simas, né? Justamente porque existe, de fato, eu tive a oportunidade de entrevistar o Simas e o Rufino durante o mestrado, e pude perguntar para eles assim, o que vocês acham de a gente pensar em encruzilhada a partir de um movimento de bloco de carnaval, por exemplo, que é muito independente, né? Porque eles vêm de uma tradição, né, de escola de samba e de pensar as religiões, o candomblé e da Umbanda. Então, o pensamento deles, eu acho que de encruzilhada está muito associado a isso. Não que eu acho que seja difícil usar, mas eu acho que tem que usar com muita propriedade. É uma propriedade que eu ainda não tenho para usar esse conceito de encruzilhada, que é muito complexo, assim, né? Então, eu entro na garagem das ambulantes, nessas as associações, mais por Butler do que pela encruzilhada, assim. E respondendo à questão de como a questão da branquitude aparece na tese, né? Reforço o agradecimento à fala do Henrique nesse sentido. Existe, de fato, uma questão que se impõe às pesquisas, né? Quando eu vou acompanhar essas reuniões na garagem das ambulantes, com as ambulantes negras e com produtores culturais, em sua maioria homens, em sua maioria brancos, de fato isso aparece nas falas, e é dessa forma que isso aparece na tese, por exemplo, né? Como essas condições, essas posições sociais, na hora de se produzir um evento, elas de fato elas são assinaladas, assim, elas aparecem. O que cada um negocia, qual o risco que cada sujeito ali passa a produzir um evento de rua ilegal, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa questão da branquitude aparece na tese, no capítulo da garagem, dessa forma. Tentei ser o mais breve possível. Você não viu a pergunta, não, Carol, sobre, Desculpa. sobre o uso da encruzilhada nas suas pesquisas, né? Como é que você tem feito isso? Porque me parece que é um projeto político, né? Assim, de contrapor a supremacia branca, né? E assim,
aí eu queria entender um pouco como é que isso entra aí na sua pesquisa. Olha, Nádia, é uma ótima pergunta, obrigada. E é uma coisa que eu estou super engatinhando e tentando fazer, né? Eu saio de um gênero musical branco com classe média alta, feito por universitários no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e eu tento pensar essa encruzilhada de uma, sim, muito engatinhando mesmo, né? E com muito cuidado para falar sobre isso, eu como uma guria branca do Rio Grande do Sul, né? Acho que tem que ter, eu tento ter bastante cuidado para usar esses novos conceitos, né? E que a minha ideia, tentando acionar essas novas pedagogias, esses novos conceitos, é sair desse lugar essencializado que eu mesma olhava para os gêneros musicais, né, e enxergar tudo isso dentro de um espaço político, afetivo e social muito maior do que o meu local aqui, né? Pensar isso de uma forma maior. Mas é com bastante cuidado mesmo, né? Eu ainda não comecei, eu escrevi 2 artigos sobre isso agora, recentemente, né, esse ano, com a ajuda de muitos colegas, né? Acho que é um movimento legal para quem defende, no meu caso. Eu saí de uma pesquisa longa escrevendo sozinha, então acho que ano passado eu publiquei bastante coisa sozinha, mas esse ano eu já publico textos com colegas, onde a gente tem muita discussão e onde eles me trazem outras teorias, outros questionamentos, que é o caso, né, do texto Sonhei que estava em Pernambuco, que foi publicado na Logos, da UERJ, com o Rafael e com o Tiago, e agora que eu escrevi com a Juliana e com o Tiago também, né, sobre a Larissa Luz. Então, são movimentos que eu estou tentando fazer de uma forma bem cuidadosa, mas ainda é um processo totalmente tentativo, né? Eu vou tentar ser muito cuidadosa nisso, sim. Obrigada. Vou passar para o Henrique. Nádia. Henrique, tem umas perguntas aqui para você. Se você quiser responder também, fique à vontade. Eu acho que eu perdi aqui no chat, mas eu vou dar uma olhada. Acho que Yuri eu consegui responder muito rapidamente aqui, mas enfim, ele perguntou se dentro da música pop brasileira atual, a exemplo das divas, tem se afastado mais de elementos predominantemente brancos. E eu que respondi aqui o que eu acho que a gente tem jogos estéticos, racializados e interseccionados com outras questões, e que a gente não dá nem para dizer que é um vai e volta, acho que as coisas acontecem ao mesmo tempo e se complexificam. O acionamento de uma estética negra e uma estética periférica para se afirmar autêntica em algum momento, um acionamento de uma diva pop numa noção mais do norte global e mais branco para se conseguir exportar, para promover outros objetivos, para construir outras coisas. Eu acho que as coisas vão se embaralhando aí e vão provocando a gente a complexificar esse debate e não reconhecer, às vezes, os limites estéticos, inclusive, né, desses acionamentos. E sobre a pergunta de Nádia, tem uma parte muito rápida do artigo de Fernanda, sobre o primeiro artigo sobre a roleta, que ela fala sobre pensar a roleta em negativo, para pensar privilégios. E aí que ela fala que é interessante pensar quando ela faz uma ressalva para a gente pensar desigualdades, né? E mensuração de desigualdades. Eu acho que talvez seja aí um ponto onde a roleta pode ser útil, como a gente pode relacionar isso com os estudos culturais, com a análise de produtos de entretenimento. Eu acho que tem um caminho ainda que a gente precisa desbravar de fazer essa aproximação mesmo, assim, porque Fernanda, ela propõe a partir da análise de discurso e de outras questões, a análise de discurso não está tão distanciada assim da gente, mas ao mesmo tempo acho que tem outras questões que envolvem para a gente, pelo menos para o meu caso, performance, para vocês as cenas e tantas outras coisas que vão aparecendo aí, que a gente precisa ver estratégias, não sei nem se de um encaixe, né, de um encaixe como está lá, mas de aproximações possíveis, né? Porque eu acho que o que ela faz ali, o que ela traz para a gente, leva a gente a pensar mais coisas para além do método, né, em si. E acho que, e também, aí por outro caminho, eu fico pensando, se a gente não precisa voltar na Patrícia Hill Collins, se a gente não precisa voltar na Sirma, por exemplo, quando elas colocam, assim, várias categorias que a gente ainda não explora, categorias de poder, categorias de intersecção, características da interseccionalidade, que elas não são taxativas a dizer que a gente tem que usar tudo, ou dizer que esse é o modelo certo, mas que ainda tem um caminho de exploração que a gente ainda não enfrentou, sabe?
eu acho que talvez essas sejam algumas alternativas, assim, para a gente ir pensando e tentando, na verdade. Não, sim, claro, mas muito, muito bom. Obrigada pela resposta. Ou então, Muito eu bom, acho que gente. tem que terminar aqui. O Silvio já está me dizendo que, Deu? Ai, vamos acabar. que deu aqui para... que deu. É uma pena, porque a gente ainda teve essas questões aí para fazer. Queria falar de ancestralidades, não sei o quê, mas não vai dar. Então, mas vamos aplaudir todo mundo aí, que eu acho que eles merecem. Foi ótima apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. A Intercom está chegando aí, viu, gente? 7 de julho, mandem seus textos. Vamos nos ver em João Pessoa. Aguardamos todas e todos. Obrigada, pessoal. Vamos foi lá. ótimo. Venham. Parabéns, parabéns, mil parabéns para vocês, corajosas e corajosas. E obrigada por vocês terem saído da Compós e virem para cá, né? Porque eu imagino que deve ter a cabeça aí lá, sei lá. Tem bastante gente aí que estava lá e veio para cá. Muito obrigada, né, Géder, Simones? Isso aí. Beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Silvio. Obrigada aí, a Naíra, todo mundo da Intercom, né, Nádia? Muito obrigada. O Silvio vai falar alguma coisa aí agora, né? Eu acho, né? Isso, Eu não sei se eu que estou congelado. Não está, não. Você está bem, é isso. Tá, porque aqui deu que tá com um pouco de estabilidade. Gente do céu, foi fantástico. Assim, sensacional. Eu, particularmente, troquei, inclusive, né? E eu acho que a Cíntia, que está aqui, vai lembrar de uma parte da minha banca de qualificação, ela que esteve lá, né? De uma provocação, né, de como seria eu fazer, né, a minha tese, que foi estudando, né, LGBTQI+, e questão étnico-racial. Conversei com o Henrique aqui, com ele, trocando algumas questões com ele aqui. Acho que, particularmente, aprendi demais e foi encantador, assim, estar neste momento com vocês aqui, ter essa oportunidade que a Intercom me proporcionou. Queria lembrar que a próxima live, então, é de 14 de junho, próxima terça-feira, a partir das 18 horas. Será com o GP Ficção Televisiva Seriada, quando a ficção televisiva seriada desinforma, o papel social da obra ficcional. Esse é o tema, né, da próxima live. É importante a gente destacar que as lives vão ser disponibilizadas no canal do YouTube, youtube.com/intercomcomunicação, então elas podem ter o acesso para lá. Vai haver também a produção e publicação do podcast Papcom, onde as lives serão transformadas, né, em episódios do Papcom, que é um podcast do Grupo de Pesquisa Praxis JOR, vinculado ao PPG-Com da Universidade Federal do Ceará. Serão publicados ainda 2 episódios inéditos a cada semana no Spotify, e haverá a produção e publicação de um e-book, né, com, por exemplo, essa discussão que foi feita aqui hoje, onde os GPs participantes desta temporada irão produzir um texto a partir das discussões realizadas nas lives, e esse e-book, né, o objetivo é fazer o lançamento dele, e estaremos todos lá, como disse a Nádia, né, lá no Intercom, lá na Paraíba, em João Pessoa, de 5 a 9 de setembro, curtindo esse evento que com certeza está todo mundo na maior saudade aí de se encontrar e fazer essas trocas. Muito obrigado, gente, né, ficamos por aqui, uma boa noite para todos Silvio. e todas. Obrigada a todos aí, a todos. Vamos fazer esse artigo Obrigada. aí, gente. Obrigada, Flávia, Carolina, aqui mais uma vez. Obrigada, Silvio. Um grande beijo. Beijos. Beijo para todos. Beijos. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Beijo, obrigado. Boa noite.